Quando o filme Meu Pai começa, a gente não entende bem o que está acontecendo, que horas são, nem sabe ao certo onde está, ou quem são de fato aquelas duas pessoas que ocupam um enorme apartamento. Quem é o dono desse apartamento? See, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now, and my daughter is very interested in it. No, Dad, what are you talking about? Num primeiro instante, é o imóvel que rouba a cena. Fartas são as tomadas em que os cômodos do lugar são mostradas num plano aberto, encantando o espectador com a decoração aconchegante. Mas Meu Pai é um filme indicado ao Oscar, não um vídeo da Architectural Digest. Aquela ostentação haveria de ter um propósito. E tem. Na narrativa, o personagem do Anthony Hopkins sofre algum tipo de demência, provavelmente Alzheimer, e a filha, interpretada estupendamente pela Olivia Colman, precisa encontrar uma cuidadora para ele, que brigou com todas as funcionárias anteriores. O motivo recente, ele acha que a cuidadora roubou o relógio dele. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? A verdade é que a obsessão pelo relógio serve para justificar o tempo não cronológico em que a história se passa. Sob a perspectiva do pai, a gente acompanha as memórias dele virem à tona de forma desordenada, fragmentos de cada uma delas. Não foi o relógio que foi roubado do personagem, mas o tempo, as memórias. Nesse sentido, o enorme apartamento, cheio de portas, serve como uma metáfora da mente dele. Tanto é assim que ele insiste em dizer que aquele imóvel é dele, que ele tem muito apego pelo apartamento. And I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! Nesse ponto, eu acho que dá para fazer um paralelo com o que Hitchcock fez em Psicose. Na trama, o Bates Motel tem 3 andares e cada um serve para ilustrar o que Freud, o pai da psicanálise, chamou de id, ego e superego, as 3 partes da mente humana. O id são os instintos que nascem com a gente, enquanto o superego são nossos valores, as regras. E o ego é onde a gente tenta equilibrar essas duas coisas, é a realidade, onde nossos relacionamentos acontecem. No Bates Motel, o último andar onde a mãe ficava era o superego, porque ela impunha as regras ao filho. O id era o subsolo onde o corpo da mãe estava e representava o que Freud chamava de pulsão de morte, nossa inclinação para a autodestruição. E o andar térreo era o ego, porque é onde ficava a porta de entrada, era onde os personagens entravam para interagir com o Norman Bates. Para mim, o apartamento em Meu Pai representa justamente o ego, esse andar térreo. É onde o personagem tenta recobrir a razão e onde os relacionamentos acontecem. É um filme todo voltado ao diálogo entre o pai e a filha. A filha é quem impõe as regras. It's me. Tanto que quando ele diz algo sem sentido porque esqueceu a realidade e ele percebe a reprovação de quem escuta, a filha, ele retrai e volta atrás porque ele está tentando equilibrar. Nesse sentido do relacionamento dos dois, assim como Psicose, o filme até apresenta alguns elementos de suspense, porque no começo a gente não sabe a intenção da filha. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up, that I do know. Por isso o apartamento tem tantas portas. Cada porta revela um acontecimento diferente ou um rosto diferente, que são memórias do protagonista. Tanto é assim que numa cena a cuidadora diz "Your daughter told me you had your ways", né, os seus caminhos, né, que é uma comparação dele com o próprio apartamento, que eu achei bastante didático. O apartamento tem muitas caixas abertas espalhadas, livros espalhados, tudo bastante simbólico. Freud dizia que no ego, consciente e inconsciente existiam. Os quadros fartos na parede, são realmente muitos, representam essas memórias que precisam ser recuperadas pelo pai, que estão acessíveis no pré-consciente ou não, no inconsciente. Quando um dos quadros desaparece, o mais importante deles, o pai se desespera. É a memória da filha que ele não vê há muito tempo. Where's the painting? What painting? Tudo no cenário possui formato geométrico, quase sempre quadrado. As mesas, os armários são exageradamente retangulares e os planos de câmera, quase sempre médios, o plano americano, o primeiro plano, são bastante simétricos, lembrando um pouco o estilo do Wes Anderson. É que o apartamento ele é como um labirinto.
Outro elemento que chama a atenção é o azul. No começo do filme, a filha usa roupas azuis e a decoração do apartamento possui elementos do mesmo tom. A história começa com o pai conversando normalmente, e é só à medida em que o tempo passa que a mente dele vai ficando mais desorientada, e tanto ele quanto a gente, enquanto espectador, que nós começamos a nos dar conta da situação dele. Cada vez mais tons azuis vão surgindo. Até que ao final, quando o personagem tem consciência da situação dele, é ele quem passa a usar as roupas azuis e não mais a filha. O azul passa essa ideia de sonho, delírio, de sofrimento. Existe uma expressão em inglês em que dizer que eu estou blue significa que eu estou triste. Nos minutos iniciais do filme, por exemplo, a filha, vestida de azul na cozinha azul, derruba uma xícara ao chão, que se despedaça. Ela se abaixa para catar os pedaços e chora. A xícara é como ela se sente, despedaçada. Ela apanha um pedaço e o derruba de novo. Do you intend to hang around here? Ao mesmo tempo, é o destino também do pai, que tem que recolher fragmentos dessas lembranças, como um quebra-cabeça. Essa foi a cena de que mais gostei, porque ela foi incrivelmente humana. Quem nunca, desesperado, derrubou um copo no chão e foi invadido pela melancolia daquela metáfora? O filme é adaptado de uma peça de teatro, escrita pelo próprio diretor, Florian Zeller, e tem uma pegada bem teatral desses filmes que se passam no único cenário e tem as forças voltadas ao diálogo. É por isso mesmo que a atuação do Hopkins é deleitosa. Ele parece se divertir ao proferir as variações de humor do personagem. É brilhante. Eu gosto desse tipo de filme, mas meu pai não me impressionou tanto. Tecnicamente, ele beira a perfeição, e por isso foi indicado a 6 estatuetas do Oscar. É um filme tipicamente de Oscar. Criativamente, no entanto, ele não se arrisca. E, para mim, pessoalmente, tudo bem pecar um pouco na parte técnica se estiver tentando fazer algo fora da caixa quadrada, como é o caso do Winterberg com Druk, que tem tudo para levar a estatueta de filme estrangeiro. Como mostra o filme dinamarquês, deixar-se levar pelos instintos, ainda que a sociedade esteja sempre nos lembrando sobre as regras, os valores morais, pode ser muito mais interessante do que ficar preso ao térreo, com os 2 pés no chão. Escorregões nesses casos acontecem, mas a arte tem esse lado embriagante.